Pensa só. Existem assassinos que caçam suas vítimas movidos por um desejo que parece nunca se satisfazer. São os famosos serial killers. E o mais assustador é que alguns dos mais notórios da história, bom, eles nunca foram capturados. Esta é uma análise sobre esses fantasmas que deixaram para trás só um rastro de medo e um monte de perguntas sem resposta. Essa frase aqui diz tudo, né? Ela estabelece a realidade assustadora do que a gente vai explorar. Criminosos que cometeram atrocidades e simplesmente desapareceram. Deixaram a porta aberta para o terror voltar a qualquer momento. Então, para começar, vamos falar daqueles assassinos que a gente conhece não pelo rosto, mas pelo método único e brutal que eles usavam. São as verdadeiras assinaturas que eles deixaram nas cenas do crime, desafiando o tempo. Nossa primeira parada é no sul dos Estados Unidos, uma cidade que vivia ao som do jazz, mas que por um tempo foi aterrorizada por uma arma terrivelmente simples. Imagina só, entre 1918 e 1919. A gente está falando de uma época sem a tecnologia forense que temos hoje, né? Foi nesse cenário que o homem do machado espalhou o pânico. O método dele era direto, horripilante. Ele invadia as casas e muitas vezes usava uma ferramenta da própria vítima, um machado, para cometer os crimes. A falta de provas concretas, como impressões digitais ou DNA, transformou a investigação num verdadeiro labirinto sem saída. E é aqui que a história fica assim, completamente bizarra. O assassino enviou uma carta aos jornais com um aviso e uma condição. Ele prometeu atacar na noite de 19 de março, mas disse que pouparia quem estivesse num lugar ouvindo jazz. E o que aconteceu? Naquela noite, a cidade inteira explodiu em música. Salões de dança e casas particulares ficaram lotados. Ninguém foi morto. E o homem do machado, esse fantasma musical, nunca foi identificado. Agora, saindo dos Estados Unidos, a gente vai para a Índia para conhecer um dos assassinos mais infames e misteriosos do país, conhecido simplesmente como Stoneman, o Homem de Pedra. O padrão aqui é de arrepiar. O Homem de Pedra atacou em duas das maiores cidades da Índia. Primeiro em Calcutá, com 13 vítimas, e depois em Bombay, com mais 12. O alvo era sempre o mesmo, os mais vulneráveis, moradores de rua dormindo ao relento. E o método, invariavelmente o mesmo. Eram espancados até a morte com uma pedra pesada. Ele caçava justamente aqueles que a sociedade já tinha esquecido, o que tornava a identificação das vítimas e a coleta de pistas uma tarefa quase impossível. E aí, do nada, tão de repente quanto começaram, os ataques simplesmente pararam em 1989. Sem novas vítimas, sem novas pistas, a investigação policial perdeu o fôlego e, bom, o caso foi arquivado. O Homem de Pedra, quem quer que fosse, se dissolveu na multidão, deixando para trás um dos maiores mistérios criminais da Índia. Agora, a gente chega no caso que talvez seja o mais famoso dessa nossa análise. Um assassino que não queria só matar. Ele queria atenção, queria fama e transformou seus crimes num jogo doentio com a polícia e com a imprensa. Isso aqui ilustra perfeitamente a guerra psicológica que ele travava. Oficialmente, a polícia atribui 5 mortes ao Zodíaco. Ele, no entanto, em suas cartas, se gabava de ter cometido 37 assassinatos. Essa diferença é enorme, mostra que matar não era o suficiente. Ele precisava construir uma lenda aterrorizante em torno de si mesmo. Se a gente olhar a linha do tempo, a velocidade com que ele construiu essa persona pública é assustadora. Ele começa em dezembro de 68 com um ataque brutal contra 2 jovens. Em menos de um ano, ele já não era só um assassino. Ele era uma espécie de correspondente macabro, enviando cifras complexas e cartas zombeteiras para os jornais da Califórnia, desafiando todo mundo a decifrá-lo e encontrá-lo. As próprias palavras dele revelam esse desejo por holofotes. Ele não se escondia nas sombras como os outros. Muito pelo contrário, ele buscava ativamente a atenção, transformando a investigação num espetáculo público do qual ele era a estrela principal. Cada carta era uma pista e, ao mesmo tempo, uma cortina de fumaça. É importante entender que o Zodíaco, o Homem do Machado e o Homem de Pedra não são incidentes isolados. Eles fazem parte de um padrão perturbador de crimes que, por nunca terem sido resolvidos, assombram a história até hoje. E a lista, infelizmente, continua. Nomes como Charlie Chopoff, que aterrorizou Nova York, o assassino do tronco, que foi caçado por um dos agentes mais famosos dos Estados Unidos, o próprio Elliot Ness, o estripador de Atlanta, e um caso mais recente, o colecionador de ossos do Novo México.
Todos eles são capítulos inacabados na longa história do crime. No fim das contas, o que fica é esse impacto duradouro, sabe? O legado desses assassinos não está só nas vítimas, mas no mistério que eles criaram. Eles provaram que é possível cometer os crimes mais terríveis e simplesmente sumir. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final que é bem perturbadora. Os casos que a gente viu aqui são os que conhecemos, os que ganharam apelidos e notoriedade. A verdadeira questão é quantos outros agiram completamente fora do radar, cujos crimes nunca foram nem conectados e cujas histórias, bom, nunca serão contadas.